aqui numa missão difícil, por ter a possibilidade de terminar, e ao mesmo tempo já devia ter terminado, certo? Já estávamos na hora de fim, digo eu. Mas pronto, depois vou tentar, se calhar pegando nas palavras da Ângela, fazer disto o meu ato de fé. Isto não é uma situação nada confortável e assumo um bocadinho correr esse risco de poder apresentar, enfim, alguém que trabalho e que agora na proximidade da academia me interessa continuar a explorar, e percebi que este seria um espaço de eleição francamente desafiante para poder fazer justamente a partilha daquilo que está em curso, correndo o risco de ser uma coisa inacabada, e portanto vou fazer aqui uma apresentação, eu diria, meio fragmentada, pedindo-vos a todos, se calhar, o esforço de a completarem à vossa maneira, e vou tentar fazer aqui um exercício menos fácil com a tecnologia, porque queria que algumas imagens passassem enquanto eu vos vou ler algumas palavras daquilo que terei escrito, e depois veremos um pequeno filme. Esta seria mais ou menos a ideia, e eu vou tentar, sem sentir a pressão do tempo, acreditar que isto vai funcionar. Eu vou deixar isto assim agora, e vou passando algumas imagens a propósito da CIM, que é a companhia de dança do qual eu estou ligado, a minha área do cinema. Mas edificámos uma companhia de dança que integra pessoas com necessidades especiais, e nesse sentido parece-me que esta ideia também do mergulho tem a ver com isso, que é este desafio para estar ligado, e na minha área de formação ter estudado paredes meias com a dança e com o teatro, talvez venha daí a minha apelação e proximidade ao teatro e à dança. Mas nestes ambientes transdisciplinares acaba por ser sempre a disciplina principal, e neste caso o cinema um bocadinho a conduzir e a levar a estes lugares também, um bocadinho uma espessura do tempo. Se eu pudesse compor uma espécie de perspectiva mais equilibrada a propósito da paisagem da dança, neste caso inclusiva, uma dança que tendencialmente integra outros com características e disponibilidades distintas dos corpos ditos convencionais. A ideia centrada na inclusão passa sobretudo pela construção de uma nova etapa relacional. É preciso que as paisagens humanas contaminem, influenciem e simplesmente se encontrem. Esta etapa pode surgir como uma paisagem social, um fenómeno multimodal e transgeracional. Sugere que se explore a transformação do conhecimento sobre as questões da pessoa portadora de deficiência, e aqui deficiência com o D entre parênteses. Num tempo de controvérsias e mudanças como sinal do potencial desenvolvimento humano. Estes corpos, vistos e analisados cada dia como diferentes, contêm na sua própria identidade avivada a diversidade. A aproximação à complexidade desta paisagem, diria poliglota na sua materialização física e emotiva, assume-se através de um território não linear que resulta do entrelaçado de diferentes conhecimentos com perspectivas reveladoras da articulação entre cultura, arte e ciência. É importante continuarmos a dedicar-nos à produção de reflexões como esta sobre a paisagem dos corpos, de todos os corpos, e do respectivo espaço que ocupam. O desenvolvimento de um novo ciclo urge, será, por certo, um processo histórico, cultural e até económico. É preciso criar uma nova identidade, onde o gesto diferenciado, destacado pela sua singularidade, associado ao movimento produzido por outros, cujos pasmos não estamos habituados a ver nem a ouvir, se torne visível na produção artística contemporânea como uma marca radical. Subjacente e presente à natureza humana, com e sem deficiência, novamente deficiência com o D entre parênteses, a criação e recepção cultural, coletiva e singular, tem de explorar o potencial da transformação social, questionando de que forma a sua identidade artística pode constituir a principal energia neste processo precursor de novas visões. Em particular, e neste caso para mim,
nas artes formativas e nas imagens em movimento. Estas imagens que têm estado a surgir, enfim, não haverá tempo para provavelmente aprofundar, mas são imagens de alguns espetáculos que temos vindo a criar nos últimos anos e tanto espetáculos, diria, de palco quanto do cenário urbano da rua, e têm sido um pouco experiências marcantes neste desafio que tenho abraçado. A linguagem da dança desafia e alarga o espectro para além das fronteiras convencionais. É justamente nessa linha que se pode colocar em perspectiva, da mesma face, a arte e a sua relação com a eficiência/deficiência. Questiona-se o corpo, a sua forma, o seu posicionamento e o seu método de o trabalhar. Quando se pensa na inclusão e nas formas que a podem favorecer, questiona-se o papel da arte. Surgem então experiências de intervenção artística junto de pessoas com deficiência, no seguimento das normas conhecidas pela ONU de 1995, de equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência que introduzem a cultura e a arte como facilitadores de processos de inclusão. Anna Cooper, ou Bright, escreve no seu livro Coreografar a Diferença o seguinte: as minhas experiências pessoais com a dança e a deficiência fizeram-me ver a extensão a que a identidade de cada um é lida através do corpo. E também me fizeram perceber como a nossa definição de deficiência, como incapacidade física é tão simplista. As questões da deficiência afetam eventualmente a vida de todos. No entanto, embora muitos de nós estejamos familiarizados com o trabalho de escritores, artistas e músicos deficientes, os bailarinos com deficiência são ainda vistos como algo contraditório. Isto porque a dança, ao contrário de outras formas de produção cultural, tais como a escrita ou a pintura, torna o corpo visível numa representação de si próprio. Assim, quando olhamos para a dança através de bailarinos portadores de deficiência, estamos a ver tanto a coreografia como a própria deficiência. Contudo, digo eu, o que se entende por inclusão na dança? A inclusão é muitas vezes uma linha tênue entre o paternalismo e o potencial de inovar com o corpo, ou ainda a estigmatização. Incluir é, sobretudo, podermos desincluir nós próprios neste processo. O corpo individual, político, social e o corpo maior, coletivo e universal. A inclusão passa por uma aceitação de nós próprios, pelo que somos e como somos, com todas as deficiências possíveis que encontramos. Só podemos incluir quando nos incluímos. Não passa por incluir o outro, mas sim por partilhar essa inclusão com o outro. A diversidade não é uma espécie de um extra opcional, mas sim parte fundamental da criação e contributo essencial para a discussão e decisões sobre como pensamos e operamos a cultura artística através de uma narrativa e conteúdos desafiantes e arrojados. Formas de arte, abordando novas perspectivas, técnicas e práticas, inclusive nisto tenho vindo a trabalhar mais próximos da dança. Se calhar fazer só um parênteses, chegar aqui, eu que não sou da dança, é se calhar também uma contradição. Este fascínio pelas imagens em movimento é seguramente parte daquilo que tem sido o meu mundo, e aqui, quando falo em dança, provavelmente poderia associar isto muito mais à ideia de movimento, sendo eu não um especialista, e provavelmente de territórios com uma performance. Só deixar esse parênteses. A dança contribui para o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, da memória, desenvolve o ritmo, o equilíbrio, a coordenação, a flexibilidade, bem como a percepção do corpo e muitos outros aspectos na relação com o espaço e no tempo. Este tipo de envolvimento no processo criativo e na prática da dança permite a qualquer artista desenvolver o seu próprio método, adquirindo novas aptidões e competências na vertente artística, que surtirá efeito a médio e longo prazo, tanto no enriquecimento pessoal como profissional. Mas este tema não se esgota no próprio processo criativo,
que pode ser vivido no estúdio, no palco, num outro espaço não convencional. Este tema acaba por chegar ao público e aos colaboradores e aos participantes, outras formas que acedem e apreendem as propostas artísticas. Falamos da forma de comunicar e do acesso estrutural em termos da profissionalização do artista com deficiência. Este provavelmente pode ser o ponto mais paradigmático daquilo que tem sido o nosso trabalho, de dar este passo em frente, de profissionalizar artistas com estas características diferenciadas. Seja em termos, aqui uma nota, se calhar também um bocadinho à parte, mas sempre relevante, convém referir que temos, tanto em termos de equipamentos culturais, como em condições e dispositivos para que estas pessoas possam participar numa vida ativa, artistas são questões da acessibilidade, a nível das infraestruturas, ou através, inclusive, de processos de audiodescrição. Nós desenvolvemos, no caso da dança, as primeiras experiências que nós conhecemos, de audiodescrição de espetáculos de dança, no caso com a própria companhia. E, portanto, permitindo não só as pessoas participarem de um projeto artístico em palco, mas, sobretudo, integrando o próprio público, tornando os espetáculos acessíveis, os filmes acessíveis e tudo aquilo em que trabalhamos, para que, de facto, esta ideia de inclusão e integração seja não só daqueles que participam ativamente na criação, mas também do público. E isto tem sido um caminho que acabou por ficar alicerçado muito em projetos europeus dos quais temos feito parte. Faço o destaque ao projeto do Unlimited Access, cujo coordenador foi o British Council e do qual nós fizemos parte, e um projeto intitulado Fragile, mais centrado na Noruega, em que trabalhámos a dança e a tecnologia, mas com pessoas cegas. É evidente que quando falo aqui de deficiência, eu sei que muitos pensarão que deficiência é que estamos a falar. Enfim, há uma grande linha, se calhar, de separação entre as questões mais efetivas daquilo que é a parte física da parte mental. Inclusive, os próprios programas de saúde mental são coisas muito esclarecedoras em relação a essa diferenciação, mas aquilo que nós temos de mais focado tem que estar mais próximo da paralisia cerebral. Esse tem sido o nosso campo de ação principal, sendo que depois há imensos ramos, ou várias ramificações dentro destes ambientes, dentro destes mundos, e o nosso posicionamento e o nosso trabalho continua a ser um trabalho artístico, sendo que não nos dedicamos a questões terapêuticas, nem nos atrevemos a chegar a esses lugares, mas reconhecendo que procuramos que estas situações, e sobretudo que este desenvolvimento humano, tenha uma certa consistência. Eu estou aqui a olhar para as horas. Ainda tem mais... É que eu tenho que passar o filme, é só para me organizar, para não me perder, que é fácil eu perder. Eu gostava depois, eu vou passar o filme, fica se calhar tudo mais organizado, e depois tento deixar só uma nota final, sobretudo com alguns testemunhos de alguns participantes que têm estado, que nos têm acompanhado, e se calhar fica mais fácil como ideia de fim. Só, se quiseres. Se calhar é melhor. A VOART é uma estrutura sem fins lucrativos que faz parte aqui da genética mais dedicada à produção. Só deixar o Júlio entrar.
Não, só dizer-vos, o Adam Benjamin, que é cofundador da companhia Candoco, sediada em Londres, com quem temos mais relação, ele diz: uma coreografia em que uma pessoa com deficiência está presente não é necessariamente um exemplo de integração ou de inclusão. Se esta falhar na interconexão dos seus elementos, ideias e concepção, não existe dança inclusiva. A intenção não é dar continuidade a grupos integrados ou inclusivos, como pequenas ilhas de prática da dança. Ao contrário disso, é encorajar a que reconheçam tais rótulos como nada mais do que símbolos temporários, ou os quais poderão ser descartados desde que nos conheçamos uns aos outros e ao território um pouco melhor. Acrescentaria aqui só a título, porque eu passei muito rápido, aquilo que são, peço desculpa, alguns comentários. Eu faço questão de ler este e vou ser muito breve. O José Marques, que é um intérprete da companhia, que é tetraplégico, tem 20 anos, ele diz: o corpo do intérprete é uma história em constante mutação, tal como os seus próprios pensamentos, em relação à forma particular como vê a arte produzida por ele. O intérprete e o seu corpo são alvo de uma pesquisa constante em busca do corpo perfeito. Por vezes, o corpo perfeito torna-se numa redonda ilusão, comparativamente àquilo que acreditamos ser o melhor. Dançar, para ele, é somente uma arte de expressar os sentimentos através do movimento. Muitas coisas por dizer, seguramente, mas espero que tenha deixado um pouco esta ideia, se calhar agora menos fácil, porque é que eu apresentei o filme. A videodança é um dos géneros no qual tenho investido mais, e esta é a combinação da constelação do trabalho que faço neste momento mais difícil de passar, porque estou a tentar aproximar dentro do videodança, dentro dos géneros cinematográficos já é muito específico, tentar trabalhar a área da deficiência no videodança. Portanto, este tem sido, se calhar, o maior combate comigo próprio, sendo que não trouxe aqui assim uma espécie de paisagem de autores especificamente académicos que neste momento convivem no meu mundo absolutamente conturbado, como ligar estas coisas todas, mas espero, no entanto, que tenha passado aquilo que mais me interessa como uma visão de mudança, e que termino com esta frase: mudanças que propõem na espessura do tempo a palavra dança como um todo. Neste sentido, decidi apresentar o mergulho como também uma metáfora daquilo onde mergulho, como um exemplo claro de como podem ser eliminadas algumas destas barreiras, inclusive traduzidas por movimentos um bocadinho do impossível que a imagem manipulada permite, como viram também no filme. E é isto. Obrigado.